Boa tarde a todos. Prosseguindo com os nossos estudos, estaremos hoje entrando na 7ª parte do livro, O Ser Consciente, que intitula-se A Conquista do Self. Conquista do Self. Antes de nós falarmos sobre o tema propriamente dito do livro, nós vamos fazer como de hábito, fizemos uma pesquisazinha no Google e encontramos uma abordagem muito interessante sobre Self. Self na psicologia junguiana. Jung, ele trouxe uma série de inovações para a psicologia e a psiquiatria, onde ele exerceu suas funções magistralmente. Discípulo de Freud, como nós já sabemos, ele simplesmente se rebelou devido à conduta ortodoxa do seu mestre freudiano, né? Mas vamos então, com serenidade e tranquilidade, ouvirmos a melodia, criando assim aquela psicosfera salutar, agradável, para podermos estudar um pouquinho mais esta matéria que tem sido para nós de grande valia e tem nos acrescentado de maneira bastante positiva conhecimento na nossa vida. Vamos ouvir a melodia um pouquinho. Bem, Self na psicologia junguiana. O Self, ou si mesmo, na psicologia junguiana, é um dos arquétipos junguianos, significando a unificação do consciente e do inconsciente. Ele, por sua vez, é apresentado a psique como um todo, em uma pessoa, é representado a psique como um todo. O Self, de acordo com Jung, é percebido como produto da individuação, que, na sua opinião, é o processo de integração da personalidade. Isso para Jung. Para Jung, o Self é simbolizado pelo círculo, especialmente quando dividido em 4 quadrantes, chamado quaternidade, o quadrado ou a mandala. Jung estudou muito as mandalas, entende? E é interessante que a gente procura compreender essa personagem maravilhosa que foi Jung, porque viajou pela mente humana magistralmente. Ele pesquisou tudo aquilo que nós podemos imaginar de possível pesquisar, e Jung fez isso.
centros gêmeos. A ideia de que existem dois centros da personalidade distingue a psicologia junguiana. O ego é visto como um centro da consciência, enquanto o self é definido como o centro da personalidade total, que inclui a consciência, o inconsciente e o ego. O self é o todo e o centro, enquanto o ego é um centro autônomo do círculo contido no todo. O self pode ser entendido como o círculo maior. Ele coloca numa figura, para que vocês visualizem, um círculo grande, uma circunferência grande e uma circunferência, toda a superfície pintada de uma cor, e dentro, essa cor é preta, e dentro o centro grossinho de preto. O centro grossinho é todo envolto por uma parte branca e limitada pela superfície, né? É uma circunferência e o miolo preto e a superfície da circunferência toda preta. Então, o ponto central da circunferência é o ego. Enquanto o self é ambos, o todo e o ponto central. O todo e o ponto central, isso é o self. O self engloba o ego. Entende? Jung considerou que desde o nascimento, todo indivíduo tem um senso original de totalidade, do si mesmo, mas que com o desenvolvimento, uma consciência do ego separada se cristaliza a partir do sentimento original de unidade. Esse processo de diferenciação do ego fornece a tarefa da primeira metade do curso da vida, embora os junguianos também considerassem a saúde psíquica dependente de um retorno periódico ao sentido do self, algo facilitado pelo uso de mitos, cerimônias de iniciação e ritos de passagem. A vida de Carl Gustav Jung foi recheada por todos esses elementos, por esses mitos, por essas crendices, que não era uma brincadeira, era uma coisa séria. Entende? Tanto é que ele estudou e estudava os seus pacientes analisando as pinturas dos pacientes, né? Vou mostrar para vocês depois a capa de um livro dele, que é fenomenal, entende? Onde ele analisa todas as gravuras e as pinturas dos seus pacientes, né? Depois que a diferenciação do ego foi alcançada com sucesso e o indivíduo está firmemente ancorado no mundo externo, Jung considerou que uma nova tarefa então surge para a segunda metade da vida. Um retorno e uma redescoberta consciente do eu, individuação. Marie-Louise von Franz afirma que os processos reais de individuação, o consciente chegar a um termo com o próprio centro interior, núcleo psíquico, ou self, geralmente começam com o ferimento na personalidade. O ego atinge um impasse de um tipo ou de outro e precisa pedir ajuda para o que ela chamou de uma espécie de tendência oculta de regulação ou direção. Um centro organizador da personalidade.
Jung chamou esse centro de self e o descreveu como a totalidade de toda a psique, para distingui-lo do ego, que constitui apenas uma pequena parte da psique. O self é a totalidade. O ego é uma parte da totalidade. Isso que é interessante que a gente entenda. Uma coisa é diferente da outra. Entende? Self e ego. O ego está mergulhado no self. E o self engloba o ego, fazendo com que ele se transforme na totalidade da personalidade. O Jung chamou esse centro da personalidade de self e o descreveu como a totalidade de toda a psique, para distingui-lo do ego, que constitui apenas uma pequena parte da psique. Quando ele fala da totalidade da psique, ele fala do consciente, do inconsciente coletivo e de todas as demais outras componentes, conteúdos que constituem a nossa psique. Isso Jung colocou como self, né? A totalidade. Tanto é que o símbolo que ele usa, muitos símbolos, estudou muitos e muitos símbolos para chegar à conclusão da criatura humana, através das gravuras, das pinturas, entende? Das mandalas, entende? Que ele estudou muitíssimo sobre as mandalas. Voltaremos.